Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, sem mais perca de tempo, abramos a palavra do Senhor, com o qual nos debruçaremos aqui essa noite, no livro de Lucas, capítulo de número 9, um assunto que é bastante importante para a nossa compreensão. Muitas pessoas, ainda de forma equivocada, não conseguem ter a noção do que é ser chamado discípulo de Cristo. Muitos de nós, desse segmento por nome evangélico, muitas vezes não sabemos nem o motivo pelo qual somos chamados de evangélicos. Olhando pela semântica da palavra, poderíamos até discernir que aquele que segue o evangelho, porém existem coisas mais profundas a serem estudadas, levando aí para um tempo mais remoto, protestantes, crentes. Por que somos chamados de crentes? São muitas as nomenclaturas. Para o lado já americanizado, gospel. O importante é que, se nós compreendêssemos que somos cristãos, seguimos a Cristo, poderíamos mudar muito a nossa concepção e o nosso entendimento. Todos encontraram Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Lucas capítulo de número 9. Faça como a nossa irmã Carol. Traga um caderninho, traga uma canetinha. Como diz aí um pregador renomado, até a folha mais tenra, a folha mais fraca ou frágil, quem sabe até amarelada, ainda é melhor do que a nossa memória. Você anota, você enfatiza, ratifica, coloca ali de lado, e até nesse movimento, nesse exercício de escrever, você memoriza. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos daqueles da minha casa. E Jesus novamente replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Dito isto, a gente nota que esse texto, muitos pensam que é só para obreiro. Porém, aqui na epígrafe da minha Bíblia, ou seja, esse textinho em negrito,
está dizendo: Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo, que é chamado de discípulo. E é interessante que esse texto, ora lido, ele possui, meus amados, 3 classes de pessoas. Eu não sei se você notou na leitura, porém do versículo 57 até o 62, possuem 3 classes de pessoas que se destacam. E dentro da igreja, esse mesmo cerne, esse mesmo interim, estão essas 3 classes de pessoas que também querem ser discípulos de Cristo, porém esquecem-se de observar 3 pontos cruciais, dos quais nós estaremos ministrando aqui essa noite, que são necessários para aqueles que são chamados de discípulos. Entenda bem, não é o fato de eu possuir o título que me faz ser aquilo com o qual eu possuo o título, porque o que vai fazer diferença não é o nome que eu levo, e sim o que eu faço, o meu comportamento. Porque quando nós éramos do mundo, alguém dizia: lá vai o cachaceiro. E alguém dizia que era cachaceiro por quê? Porque era encontrado facilmente bebendo cachaça. Outro dizia: lá vai o maconheiro. E não era o título dado por dar, como se fosse algo solto, porque facilmente era encontrado fumando maconha. Não é porque eu tenho a carteirinha da igreja, não é porque eu tenho a ficha da igreja, que eu posso dizer que sou cristão. Eu posso até ser adepto da igreja bíblica Emanuel, eu posso até ser assíduo dos cultos que aqui estão, mas existe aí um paralelo, um abismo de diferença em eu ser um frequentador de um culto para eu ser um adorador ou pertencer ao reino de Deus. A questão, meus amados, que se destaca é que alguém agora chega diante de Jesus com uma euforia muito forte, com uma alegria muito forte. Quem sabe por estar vendo Jesus e os seus discípulos fazendo proezas na terra, e agora com muita alegria ele diz: eu quero ir para onde o Senhor for. Eu quero pertencer àqueles que acompanham o Senhor. Essa mesma euforia, essa mesma alegria, talvez esconda o verdadeiro sentido de ser discípulo de Cristo. Porque muitos nessa caminhada, meu amigo Silas, eles almejam ser pastores, almejam este lugar, almejam esse altar, como coisa que eles idealizassem na poesia do seu pensar, que pastor é só isso aqui: subir aqui em cima, pegar um microfone e pregar. Como coisa que pastor é só esse momento onde os holofotes estão sobre ele, aonde alguém entusiasmado acha que pastorear é somente dar ali um tipo de sermão e ir-se embora. E isso, meu amado, faz com que as pessoas se tornem até imbecilizadas, porque é algo muito mais além, é algo muito mais substancial, é algo muito mais profundo, é algo muito mais concreto, é algo muito duro de se poetizar. E aqui, meu amado, eu quero destacar o primeiro ponto: o chamado para ser discípulo no cerne de Deus, no plano piloto de Deus, está mais relacionado a ter trabalho, a ter dificuldades, do que a ter os louros e as recompensas. As pessoas querem ser adeptos de Cristo, olhando aí para esses pastores midiáticos,
Ou seja, esses pastores da mídia que pregam a facilidade, que pregam a cruz com rodinha, que pregam um céu aqui embaixo e esquecem-se de mostrar o verdadeiro sentido do que é ser discípulo de Cristo. Mostrar os espinhos, mostrar os lobos, mostrar a dificuldade, mostrar a guerra, mostrar a natureza, mostrar a porta estreita, mostrar a cruz. Pastor, mas o sermão aqui é só esse, pastor. Não tem vitória não, não tem glória não, não tem bênção não. Tem, porém antes da vitória, antes da glória, antes da bênção, tem que ter a guerra. Todo avivamento que não possua na sua base central o arrependimento não passa de movimento. A questão, meu amado, é que o Senhor Jesus, vendo a euforia, não queria tirar o entusiasmo daquele cidadão. Ele não queria desanimar. O negócio com Cristo é a verdade, é a realidade dos fatos. Não, ele agora passa a informação concreta dizendo: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Você quer me seguir desse jeito? Você pensa que ser discípulo é só você seguir a Cristo achando graça, sem dor, sem guerra, sem prova, sem luta? Nós estamos vivendo, meu amado, minha amada, num tempo onde as pessoas estão atrás das coisas que não fazem parte do projeto de vida do discípulo. É como eu já disse, eu não vejo nesse texto, eu não vejo em nenhum outro texto a Bíblia fazendo menção a uma isenção de problema. Eu vou aceitar Jesus, Jesus agora vai me colocar numa redoma, Jesus vai me colocar numa bolha, e eu não vou nem quebrar a minha unha. Isso é mentira, isso é factoide, isso é falácia. A Bíblia não faz menção de que o Senhor vai nos livrar das guerras. Vá ler a Bíblia. O problema é que, por falta de uma liderança mais incisiva, nós estamos presenciando a geração do mimimi, a geração Nutella, a geração que você não pode mais acentuar uma frase, tornar um texto mais enérgico, mais duro. Quer dizer, pastor, que para ser discípulo não é oba-oba, não? É não. Para ser discípulo não é festa, não? É não. É interessante, meu amado, que essa geração está aderindo a Jesus, aceitando a Cristo, pensando que Jesus vai dar luxo para elas, porque nós não aceitamos a Jesus para construir casas, nós não aceitamos Jesus para ter carros ou mansões ou coisa do tipo. Nós até podemos ter casas, podemos até ter carros, podemos até ter bens materiais, porém não é essa a proposta de Jesus quanto a aceitar a Ele. Jesus não prometeu na sua palavra refresco. Pelo contrário, João 16:33 vai dizer: no mundo vocês vão ficar debaixo de um coqueiro tomando água de coco. No mundo vai ter o quê? Aflições, perseguições,
privações, problemas, talvez como disse Paulo, aonde ele achou que da própria vida ele ia se desesperar. A proposta de ser discípulo não é ter status. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Lá vem o doutor em divindade, lá vem o apóstolo, lá vem o reverendo. Dissemos aqui que esse termo é até inadequado, reverendo. Por quê, pastor? Vamos procurar o significado da palavra reverendo. A quem se faz reverência. Pastor, talvez isso seja um extremismo. Por quê? Porque essa reverência seja respeito. Porém, será que é entendido na cabeça dos neófitos que é esse respeito? Ou alguém agora pode achar que diante do reverendo ele não tenha que se prostrar, porque ele é aquele a quem se deve reverência? Quem quer ser discípulo aí? A Bíblia faz menção, ainda nesse primeiro ponto, a respeito do que é que o discípulo tem que fazer para ser discípulo e seguir a Jesus. Dentro desse primeiro ponto, abramos um subponto. O que é, pastor? Quem quer ser discípulo tem que saber que existe uma porta estreita. A porta larga não faz parte da proposta de Cristo para aqueles que querem seguir a Ele. A porta é estreita. Estreita faz menção do que? Dificuldade. Eu quero ser discípulo. Quer seguir a Cristo? Então saiba que o teu caminho vai ser estreito. Bíblia, ainda no livro de Lucas, glória a Deus, capítulo 13, versículo de número 22 em diante. Deixa a Bíblia aberta. Deixa a Bíblia aberta. Não fecha não. No mesmo livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo 22 em diante. Eu quero ser discípulo. E se não é isso que o Senhor está dizendo, clamor, status, facilidade, capricho, porque hoje as pessoas pensam que Deus está a postos como o Aladim da lâmpada para atender capricho. Ah, porque eu quero. Deus não vai atender capricho de seu ninguém. Versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando e caminhando para Jerusalém. E o que aconteceu? Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos aqueles que acharão a salvação? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não vão poder entrar. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começares a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei nem quem são vocês. Outra etapa do discípulo
para ser discípulo, porta estreita. Quer ser discípulo? Tem que levar uma cruz. Pastor, tem que levar a cruz. Eu me lembro de uma historinha antiga. O cidadão carregando a cruz, ele chegou para uma pessoa e disse: a minha cruz está muito pesada. A pessoa disse: e o que é que você quer fazer? Eu quero cortar um pedaço dela. Alguém disse: rapaz, mas quem sabe não seja prudente cortar a cruz. Se Deus te deu essa cruz desse tamanho, é porque com certeza Ele sabe o que é necessário para a tua vida. E ele disse: não, mas eu não estou aguentando. Cortou um pedaço da cruz. Mais tarde, caminhando e carregando a sua cruz, ele deu outra parada, reclamou, murmurou e disse: a minha cruz está muito pesada. Cortou mais um pedaço. Chegando lá na frente, havia um abismo, e ele precisava passar para o outro lado. E o abismo era exatamente do tamanho da sua cruz, porque ele tinha cortado a cruz não pôde servir de ponte para ele passar, e ele não passou. Aqueles que conseguiram levar sua cruz até aquele abismo, ele colocou a cruz, passou por cima, e o Senhor deu livramento, porque eles conseguiram levar sua cruz. Aquele que cortou uma parte da cruz, tentou colocar como ponte, mas ela não coube, estava menor do que o lugar que ele precisava passar, e ele perdeu a bênção. Meu amado, entenda: se Deus colocou essa cruz para mim, para você passar, é porque Ele sabe o que é necessário para que nós possamos chegar até aquele grandioso dia. Cruz. Abra Lucas 9. Deixa a Bíblia aberta. Aqui ninguém prega Avon, não. Capítulo 9, versículo 23 ao 27. Quem achou diz amém. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Todo dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito ao homem tem ganhar o mundo inteiro, se vier perder, ou perder-se, ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e no dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há do que aqui se encontra que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O caminho é estreito, tem uma cruz. Cuidado com esse evangelho falsificado, com esse evangelho oportunista, com esse evangelho de facilidades. As pessoas dizem o seguinte: pastor, eu posso estar na igreja e continuar bebendo? Pode. Por que não pode? Pode. Pastor, eu posso estar na igreja e continuar fornicando? Pode. Por que não pode? Pode.
Pastor, eu posso estar na igreja fumando cigarro? Pode. Meu querido, eu posso elencar tudo que não presta e repetir a mesma frase? Pode. O que você não pode é entrar no céu. Na porta da igreja você pode. Conviver com os outros você pode. A questão é que nem de longe você é discípulo de Cristo. A mensagem não é dura. Duro é o coração que não recebe a mensagem. Pastor, eu quero ser discípulo. Se para mim ser discípulo não é essa fantasia que foi gerada no meu coração, se não tem glamour, se não tem status, se não tem fama, se não tem glória, ainda tem uma porta estreita? Tem. Ainda tem uma cruz? Tem. E o que é que ainda tem mais, pastor? Renúncia. Se você não renuncia o seu eu, Deus não está em você. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que é que tu não cobra isso da igreja? Irmãos, existem coisas tão particulares quanto a própria salvação. Eu podia trazer seminários, eu podia trazer cursos, eu podia trazer simpósios, eu podia trazer tudo no mundo no quesito conhecimento. Porém, para quem não quer obedecer, nada serve. Porém, para quem quer obedecer, não precisa nem o pastor pregar, não precisa nem o pastor ensinar, porque essa pessoa está sensível à voz do Espírito Santo. Não me esqueço nunca do testemunho de uma irmã que chegava na igreja, parecia uma pavoa. Eu não sei nem se a esposa do pavão se dá o nome de pavoa. Se não é, eu estou dando aqui agora. Pavão fêmea ou pavoa. Se não é, estou inventando aqui agora. Ela chegava toda pintada. Porém, a irmã se pintava do cabelo de cima aos dedos do pé. Aí ninguém reclamava, a irmã chegava, parecia aquele pavão, só faltava dizer glu, 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 glu. Um dia, missionário Luiz, ela pediu a oportunidade. Nesse dia ela estava toda mudada. Pediu a oportunidade, todo mundo estranhou. Não estava pintada, não estava com aquelas argolas, não estava com aquele batom, não estava com aquela maquiagem forte que algumas mulheres colocam no rosto. Eu não vou dizer o nome aqui que eu não sei. Pegou o microfone e disse: irmãos, vocês estão me vendo diferente, né? Os irmãos, sim. Pois eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi hoje. Como de costume, eu me arrumei e me pintei toda. Quando eu ia passando na frente do espelho, o espelho me chamou: ei! Aí eu voltei. Aí o Senhor disse: tira essa maquiagem. Eu tomei aquele susto. E ela disse no testemunho: tu tá feia. Ela disse, não sou o que estou dizendo não. E ela foi tirar a maquiagem, e o Espírito de Deus repreendeu aquela atitude de pintura. Eu aqui não prego brinco, eu não prego
pintura, eu não sou estilista, eu não fiz faculdade de estilismo, roupa, eu não prego nada disso. Porém, cada casa aqui tem um espelho, sim ou não? Passe lá, irmão. Olhe se a tua compostura está digna de alguém que é chamado de discípulo. Olhe se a tua roupa não está erotizada. Olhe se o teu corpo não está estimulando pessoas ao erotismo. Homem e mulher, nosso corpo, diz a Bíblia, que é templo e morada do Espírito Santo. Se o meu corpo estiver estimulando pessoas ao campo do erotismo, eu devo ser prudente, eu devo ser sábio ou sábia, eu devo ser uma pessoa moderada, simples, para a glória do Todo-Poderoso. Renúncia. Se você não renuncia, você pode ser qualquer outra coisa, menos discípulo. É critério, é ordem, é mandamento. Se é critério, ordem, mandamento, se eu não obedeço, automaticamente eu estou me desvinculando do reino de Deus. Bíblia, Lucas, vamos ficar aqui no livro de Lucas, capítulo 14, abre a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, capítulo 14, vamos passear na Bíblia, versículo 33. Lucas 14, 33. Quem encontrou diz amém. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não, mas eu sou aqui o pastor dessa igreja. Você pode ser pastor dessa igreja, mas não é discípulo. É critério. Se eu quero ser discípulo, eu tenho que priorizar a renúncia. Para quê? Para mim entender o sentido pelo qual Paulo se expressa dizendo: não vivo mais eu, não reina mais a minha vontade, Cristo manda em mim. Se Cristo não manda em mim, logo quem manda sou eu. E se sou eu que estou dando lugar à carne, quem manda em mim é o cão. Não tem nada de duro aqui, irmão, não tem nada de duro aqui. É como eu estou dizendo. Pastor, eu quero ser discípulo de Cristo. Pode ter a nomenclatura de apóstolo, pode ter os cursos de teologia que tiver, porém, se não estiver sujeito a esse tripé, porta estreita, cruz e renúncia, pode ser o que ele for, o Papa não é discípulo. Estávamos dizendo agora, terça-feira, existe ainda dogmatizado
no cerne ou na essência da cabeça dos neófitos ou dos indoutos ou daqueles não instruídos, o entendimento de que se vier para o culto à força, isso é demagogia, farisaísmo, hipocrisia. Eu vim sem vontade de vir. Porém, quem é que está passando por cima de quem? Pastor, eu vim sem vontade de vir, eu estou passando por cima do meu eu. E se eu estou passando por cima do meu eu, para agradar a Deus, eu estou adorando. Eu compreendo a guerra entre a carne e o espírito. Não, pastor, Deus não está recebendo não, que eu não estava a fim de estar aqui. Agora eu vou fazer um paralelo bem pedagógico. Eu estou aqui pregando. Irmão, eu estou aqui pregando porque eu estou com minha conta no banco cheia de dinheiro. Eu estou aqui pregando porque eu estou morto de feliz. Eu estou aqui pregando porque eu estou sem problema. Eu estou aqui no culto achando graça porque não tem uma dor. É por isso que quando é que eu vou vir para a igreja isento de algum problema? Quando é? Eu venho para cá porque primeiro eu estou aplicando o entendimento. Eu estou entendendo o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu tenho uma compreensão que aqui tudo pode acontecer. Eu tenho uma compreensão que eu estou me renunciando e fazendo a vontade. Eu quero aprender, eu quero adorar, eu quero servir, eu quero glorificar, eu quero fazer a vontade do Pai. Discípulo. Quem quer ser discípulo aí? No texto ora lido por mim, tem a segunda classe de pessoas. Essa segunda classe está aqui no versículo 59 do capítulo 9. Diz: a outro diz, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha como é forte isso aqui. Aqueles que aderem à fé em Cristo, achando que esse reino é um reino emocional, não vai permanecer em Cristo. Você quer ver uma coisa? O Marcílio está aqui hoje. A mamãe dele morreu hoje. Você sabia? Está aqui, ó. Levante a mão aí, irmão Marcílio. A mãe dele morreu hoje. O que é que ele veio fazer aqui? Aquele que aceita Jesus emocionado, quando a emoção acaba, deixa Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que vir para cá quando morrer algum parente. Eu estou só te explicando e contextualizando e mostrando, robustecendo o meu argumento, para você entender que nesse caminho acontecem situações que a gente não quer que aconteça, como foi o caso da nossa irmã Sâmia, que estava aqui conosco, foi acometida de um câncer, morreu, todo mundo se entristeceu. Porém, meu amado, é isso que o Senhor está dizendo. Se nós formos primeiro querer resolver questões sentimentais, emocionais ou pessoais, a gente não segue a Jesus nunca. Eu disse para os meus irmãos, no dia que eu aceitei Jesus, a minha mãe olhou na minha cara e disse: você não vai ser crente. Eu já trabalhava, já ajudava em casa,
Ela disse: você não vai ser crente. Na hora, Silas, me deu uma veneta de doido. Eu taquei a mão em cima de uma pedra lá de mármore, daquelas cozinhas americanas. Eu taquei a mão na pedra e disse: nem a senhora, nem o cão me tira mais desse caminho. Se a minha atitude foi louca, foi irresponsável, foi irreverente, se foi falta de respeito com a minha mãe, eu entendo uma coisa: acima da minha mãe, do meu pai, de qualquer coisa está Deus. Qual é aqui o entendimento da visão? Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. A questão, meu amado, é que nós queremos conduzir a nossa fé pelo carro-chefe da emoção, e não dá. Não dá. Pastor, para ser discípulo, qual é o carro-chefe, pastor? Fé. A fé é o firme fundamento. Se eu for querer adorar Jesus só quando tudo está bem, quando é que eu vou adorar? Hein, irmãos? Tem gente que quer adorar o Senhor só quando tudo vai bem. Esse não entendeu a semântica da palavra adorador. Adorador. O chamado não é emocional, o chamado não é sentimental, o chamado não é lógico ou racional, o chamado é pela fé. Quando tudo disser que não e Deus disser que sim, eu vou ouvir a Deus. Discípulo João, bora para João. Passa só um pouquinho aí, um pouquinho para frente. João, capítulo 6. Versículo 60. João 6,60. Todos acharam. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esta pregação, duro é esse sermão, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, existem descrentes entre vós, pois Jesus sabia eram os que não criam e quem havia de trair. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Abandonaram
e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos doze: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Esse mesmo povo aqui tinha acabado de encher a barriga de pão. No culto ou na campanha da bênção, estava lotado, tinha enchido até a tampa. Porém, depois que encheram o bucho de pão, o Senhor pregou. E aqueles que acharam bom comer o pão, não quiseram o pão que desce do céu. Por quê? Porque o discípulo come o pão, come o peixe, mas também come a espinha, se necessário for, para permanecer com Jesus de Nazaré. Ele não deixa Jesus quando o pão acaba. Ele não deixa Jesus quando o peixe acaba. Discípulo que é discípulo, ele permanece com o Senhor, independente de que o sermão seja duro ou não. Porém a Bíblia diz que muitos que seguiam a ele, depois do discurso ou da pregação, abandonaram Jesus. E Jesus olha para os 12 e diz: e vocês querem pegar o mesmo caminho também? Aí Pedro: e para onde é que nós vamos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Por isso, irmão, que a minha fé, ela não pode ser emocional. Porque na emoção alguém diz assim: Senhor, perto de mim ninguém te prende. Está aí, a minha espada está bem amoladinha, perto de mim ninguém é doido de tocar na tua mão. Pedro, tu está dando lugar, Pedro, ao sentimento. Tu está dando lugar à emoção, Pedro. Que conversa é essa, Jesus? Ninguém é doido de pegar no Senhor, não, Pedro. Homem, pensa no que está saindo da tua boca. Que conversa é essa? Não. Hoje mesmo, Pedro. Não vai ser nem a tua palavra, vai ser provada hoje. Não vai ser nem amanhã. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. Ou a gente aprende a consolidar a nossa vida pautada no caminho estreito, pautada na cruz e na renúncia, ou quando vier uma forte ou violenta emoção, a gente pode estar fadado a deixar Jesus de Nazaré. Deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu resolver. Não, meu filho. Não dá não. O projeto é hoje, é agora, é com você. Deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Quem está morto naturalmente não tem a visão espiritual que Deus comissionou aos seus discípulos. O discípulo, ele entende ou discerne espiritualmente a linguagem do Espírito. Não, eu só vou fazer isso quando meu pai ou a minha mãe ou minha tia ou não sei quem autorizar. Que conversa é essa, rapaz? Jesus veio trazer espada. Quem não deixar o amor de pai ou de mãe ou de quem quer que seja
por amor a mim, não é digno de mim. Eu não estou dizendo que tem que faltar com respeito com mãe ou com pai. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo decisão. Tem gente, nós pregamos para um jovem lá no Maranguape. A mãe dele não deixou ele ser crente e ele obedeceu a mãe dele. Cadê, varão? Tu aceitou Jesus com tanta alegria? Não, irmão. Eu peço perdão lá, a igreja lá, os irmãos por mim. A minha mãe não deixa eu ser crente. Que conversa é essa, meu irmão? A decisão é nossa. Terceira classe para finalizar, misericórdia. A gente começa a pregar. Chega a dar um desânimo. Vamos mandar tirar esse relógio daqui. Discípulo, que é discípulo, ele começa e termina. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal? Começa nessa mesma alegria. Ah, Senhor, que festa, que alegria servir o Senhor. Tu sabia que eu não tenho nem lugar onde dormir, botar minha cabeça? Quantas pessoas eu conheci ministerialmente que começaram bem, hoje estão tudo desviado, estão tudo no mundo. Por quê? Porque Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que colocaram um dia a mão no arado e depois jogou o arado fora. Ser fiel até a morte. Ser fiel só no começo. Ser fiel até o meio. Ser fiel até a boquinha. Ser fiel até a morte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O chamado para ser discípulo, eu não estou dizendo que é chamado para ser obreiro, eu não estou dizendo que é chamado para ser presbítero, eu não estou dizendo que é chamado para ser pastor, chamado para seguir Jesus. Seguir Jesus. Ei, eu quero seguir Jesus. Pronto, pois venha. Já pegou o plano? Não, leia aqui o plano. Tem tudo isso aqui no plano, vixe, vou mais não. E eu me lembro de uma vez que nós fomos evangelizar numa casa. Pregamos para o cidadão com tanta alegria. Chega, nós ficamos tão entusiasmados. Lágrimas, sorrisos, abraços, euforia. Aí aquela coisa deixou a atmosfera tão gostosa. Aí quando íamos saindo, o irmão disse assim: ei, irmãos, nós viramos a cabeça. Diga, cidadão, eu posso fumar? Olhamos um para o outro. Quem é que vai responder que vai poder fumar? Olhamos um para o outro. Por mais sabedoria que tivéssemos, que resposta dá? Não, irmão, você não vai mais poder ficar fumando. Não, pois eu não quero Jesus. Foi essa a resposta que ele nos deu. Eu não quero mais Jesus. Talvez você ache que isso parece ser muito cruel. Abandonar Jesus por causa de um cigarro.
Porém, se nós formos fazer uma reflexão aqui séria, será que o nosso comportamento não está dizendo a mesma coisa? Eu sou discípulo, eu tenho pego a minha cruz, eu tenho andado no caminho estreito, eu tenho renunciado, e nos momentos de emoção ou turbulências sentimentais, eu tenho permanecido no caminho, eu tenho continuado fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, ou eu tenho recuado? Responda, meu amado, para você mesmo, porque a mensagem foi apregoada. E se eu penso que sou discípulo e não estou caminhando com Cristo, infelizmente eu estou só na euforia desse cidadão que chegou perto dele e disse: deixa eu te seguir para onde quer que tu vai, deixa eu te seguir. Fica de pé.